Era uma vez, numa província ao sul, de fé enfraquecida e mutilada, um pastor peregrino que sonhava, olhando a terra imensa e apagada. Sonhava transformar o campo agreste num viveiro de paz e ideal, num alfobre de amor e de alegria, num oásis total. Sonhava à sombra do seu báculo reunir dos mais diversos pontos do deserto da terra trastagana as almas esquecidas e perdidas, vivendo aquém do sonho e da esperança. Sonhava cativá-las, incutir-lhes coragem, confiança. Sonhava das ruínas desoladas reconstruir o espaço onde Deus fosse chama purificada, incenso novo, iluminando as trevas que envolviam o coração do povo. Mas o sonho crescia com o tempo e já não era fácil alcançar os lugares mais distantes. A seara tão grande para cuidar e tão poucos dispostos a servir e tão poucos dispostos a amar. Amou Jesus para o fazer amar. Quis ser sacrário vivo desse amor para com ele as almas conquistar. Fez de Maria mãe e conselheira. Foi humilde e foi bom. Foi desprendido. Foi atento também. E apaixonado pelas coisas de Deus, pela sua glória. Alguém com vida fez história. A Santa Vez da Santa Igreja, quando eu era jovem, fundaram uma comunidade próxima da minha terra. E então, com a presença das irmãs, dinamizou-se muito os grupos de jovens, da catequese, de encontros, retiros, vinhamos a Fátima. Criou-se um grande dinamismo pastoral juvenil. Então, conheci as irmãs e quando comecei a interrogar qual era a minha vocação, o que é que Deus queria de mim, quanto à congregação não tive dúvidas nenhumas. Gostava muito do trabalho das irmãs, das visitas que faziam às famílias, toda a sua atividade evangelizadora, sim, eu gostava imenso. E o meu pai, às vezes na conversa que tínhamos lá em casa, dizia assim: da minha casa nenhum filho ou nenhuma filha sai sem ter a maioridade. Era aos 21 anos. Eu digo assim, pronto, eu já sabia bem, eu queria ir, mas também não queria dar o desgosto do meu pai e da minha mãe sair de casa antes que realmente, vamos lá, como com uma ordem que eu dava, que depois, aos 21 anos, eu já sabia o que queria, como costuma dizer. Pronto, eu então não vinha aos 21, mas vinha aos 22. Sentia um apoio muito grande do meu pai e da minha mãe, que sabia que lhe custava muito a minha saída, e depois para tão longe, que eu não conhecia nada do Alentejo. Eu nem sabia, quer dizer, na geografia, quando a gente estuda, sei que ficava cá no fundo, e assim, agora, eu não pensei mais nada disso, vou seguir o Senhor. Queria ser freira, mas nem sabia se era para usar hábitos, se era para, como é que havia de ser. Vim, foi o Espírito que me tocou e eu vim sem saber para onde. Vim abandonada nas mãos de Deus. E ela me tem conduzido e tenho sido muito feliz, gosto muito do nosso trabalho, que é sobretudo as missões. É esta miséria que me ofereço ao Senhor e tu ainda te lembras de mim. Foi para isso que tu vieste, Senhor, para os pobres, mais, para todos, mas mais para os pobres. E eu sou esta pobre. Senhor, tu gostas de mim como eu sou. Eu quero gostar muito de ti. E a minha oração é esta. A minha vocação nasceu aqui em Fátima. Eu vinha numa peregrinação no Lar da Terra, aqui a Fátima. E tocou-me tanto o ver as outras freiras ali, que eu comecei a inspirar por ser como elas. Eu gostava de ter uma missão como elas têm. E foi crescendo em mim essa ideia. Tinha 24. Depois essa ideia foi crescendo, enquanto ela veio para cá, disse, a irmã Lídia foi para a freira, então se eu fosse também para elas. E começou-me a nascer este desejo, se eu fosse também. Depois, enquanto apareceu a irmã Linda também a dizer que vinha e veio,
Até porque é que eu não ia dizer também que contigo dizia para o Malinho. Não tens nada combinado lá com as irmãs? Pois não. Depois ela veio. E enquanto passou-se um tempozinho, a madre nesta escreveu uma carta. Eu vim, vai fazer em outubro, no dia 7 de outubro, 44 anos. Tinha acabado de fazer 21 anos. O Senhor fez-me um chamamento a consagrar-me a Ele. Depois, a questão de escolher, fiz um discernimento, tinha participado com 16 anos no retiro e depois, quando senti que Deus me chamava, eu primeiro não queria, achava que não era para mim e tinha uma irmã com 7 anos, como é que eu consigo deixar a minha irmã e os meus irmãos, mas sobretudo a menina pequena, mas pedi ao Senhor que me desse a sua graça e que eu pudesse dar a resposta se fosse da sua vontade. Eu gostei desse trabalho da missão nas paróquias, foi isso que me entusiasmou, e também outra coisa, que é o facto de não usarmos hábito. As catequeses, dar catequese a criança, fui aprendendo. E aquilo que sei também posso dizer nesta linha espiritual, devo à congregação. Devo. Fui enviada para missões, que gostei muito. O Superior-Geral de Antónia foi uma reunião de Superiores-Gerais e depois foi lá à Secretaria do Vaticano saber como estava a situação da congregação. Então disseram-lhe que no dia 22 de abril foi reconhecida a nossa congregação. No mesmo ano de 81, a Superior-Geral telefonou logo para Évora, para as irmãs, a dar a notícia, e por coincidência, no dia 8, no dia 13 de maio, nós fomos à audiência ao Papa e depois foi quando se deu o atentado do aliaca ao Papa. Nós estávamos lá e assistimos a tudo. Cada dia é um dia novo, cada dia somos chamadas a servir de uma maneira diferente, né? Somos servas da Santa Igreja, para viver à maneira de Jesus serve. Aquilo que veio para servir neste sentido de quem entrou neste dinamismo de se colocar ao serviço da humanidade, para o bem da humanidade, para o bem das pessoas, para procurar restaurar a dignidade no ser humano, para procurar levar uma palavra de esperança aos outros. É por aqui que vai um bocadinho esta linha de servir. Não se trata de servilismos, nem se trata só de fazer determinados serviços pontuais. Não, vai muito mais além disso. Este serviço a que somos chamadas. Vou visitar também alguns doentes que eu conheço. Eu gosto deles e eles também gostam de nós. Vem cá de vez em quando. Vêm ver o museu, querem às vezes estar lá sozinhas no quarto do fundador, ajudar ao fundador. Ainda há muita gente muitos mesmo, que tem devoção ao nosso fundador. A serva é para servir. É tudo o trabalho que a serva faz, é trabalho da Igreja. Eu não conheci, mas os comentários que faziam dele entusiasma muito, que era um homem bom, que era um homem que estava sempre a par de todos, a ajudar a todos e muito amigo dos pobres. Isso encantava-me e, sobretudo, o comentário que fazia que era um santo. Depois, quando ele morreu, foi um santo que morreu. Era um santo, eu já era santo antes de morrer. E eu fui aumentando o conhecimento que havia do fundador. Tinha pena de não conhecer, mas conhecia as virtudes. A humanidade dele, este gostar do seminário, dos padres. Para ele, os padres eram o que ele mais gostava da Igreja. O conhecimento que eu tenho de Dom Manuela são os textos que leio e aquilo que as nossas primeiras irmãs me contaram, porque eu não conhecia Dom Manuela, claro.
Foi um grande bispo, foi um grande amigo do Papa Pio XII, foi colega dele em Roma quando estudaram, coincidiram nos estudos em Roma. Foi muito jovem para Roma, ainda seminarista, e quando voltou a Portugal ele tinha uma grande vontade de colaborar na evangelização de Portugal. Foi alguém em quem a Igreja confiava muitíssimo, o próprio Papa também depois mais tarde, o Eugênio Pacheco, e depois mais tarde o Papa Pio XII, confiava muito no Dom Manuel Mendes. Ele fez um grande trabalho evangelizador, não só a nível do anúncio da palavra, como da catequese, a nível pastoral, a nível social e depois também a nível do pensamento teológico. Foi um senhor que escreveu imenso, por isso também a causa de beatificação de Dom Manuel é algo mais demorada, porque há que ler todos estes textos, há que contextualizá-los na época, há que fazer um estudo histórico muito aprofundado, porque ele escrevia muitíssimo. Então ele tinha assim uma visão de igreja própria da sua época, do seu tempo, do ponto de vista, digamos assim, do ponto de vista doutrinal. Ele tinha uma visão própria do seu tempo, uma grande devoção ao coração de Jesus, como também era próprio neste tempo, uma grande devoção a Santa Teresinha do Menino Jesus, que era mais velha, apenas 3 anos que Dom Manuel. Santa Teresinha, quando morreu, pois Dom Manuel também era jovem, e ele imediatamente pensou em trazer para Portugal uma imagem de Santa Teresinha que está aqui no seminário de Évora. Pediu aos seminaristas que rezassem muito a Santa Teresinha. Ele próprio disse que Santa Teresinha seria a patrona do seu episcopado. Escrevia-se muito com o Carmelo, e algumas vezes também na Lisieux, quando ia para Roma, passava por ali, levava algumas ofertas aqui da Diocese de Évora e de Portugal para o Carmelo, e depois levava algumas vezes também correspondência do Carmelo para o Vaticano, para tratar da causa de beatificação e canonização de Santa Teresinha. Como vemos, não foi alguém que se restringiu aqui a este espaço do Alentejo. Ele estava com o coração aberto ao mundo inteiro, sobretudo, pois claro, ia muito para Roma, porque o Papa lhe pedia para ir. E também aqui em Portugal, era um bispo muito considerado pelos outros bispos. É a sua entrega incansável. Ele não procurava o seu bem-estar, procurava era dar resposta à evangelização. Entrou aqui na Diocese, era como que um deserto de aridez, as igrejas fechadas, não havia catequistas, os padres eram poucos, e ele sentia-se essa necessidade de evangelização e procurou missionários por todo lado. Chamou rapazes para o seminário, vindos do norte do país, chamou muitas congregações para trabalharem nos hospitais, para trabalharem nos lares, e esse era um entusiasmo inexplicável. Em cada momento da história, cada congregação que nasce, que surge, uma inspiração do Espírito Santo, o Espírito Santo que inspira o fundador a fundar, e tem para essa congregação um determinado objetivo, uma determinada missão da Igreja. A nossa missão de serviço é uma missão sempre atual. E como há bocadinho eu referi, o serviço não é apenas fazer coisas, não é apenas fazer determinados serviços pontuais. Servir é entrar nesta dinâmica de Jesus servo, que veio para dar a vida, que veio para gastar a vida ao serviço da humanidade. E isso podemos sempre fazer, independentemente se fazemos muitas coisas, se fazemos poucas. Tanto faz uma irmã que vai dar aulas, como eu às vezes tenho que ir dar aulas, como faz uma irmã que vai dar uma catequese, como faz uma irmã que está doente numa cama. Ou seja, viver nesta união com Jesus, viver nesta união e ser na Igreja uma espécie de tribo de incenso que se queima, que se gasta e que se oferece em louvor a Deus, sempre podemos fazer. Além disso, a vida religiosa está intimamente ligada à vida e à santidade da Igreja. Faz falta à Igreja a vida religiosa. Faz falta à Igreja a vida religiosa para que a Igreja esteja completa também na sua santidade. As várias congregações são assim como muitas flores no jardim que é a Igreja, não é? Cada uma tem a sua importância e o seu valor. Há às vezes canteiros com muitas flores, há outros só com 2 ou 3, mas cada uma tem a sua importância e o seu valor. Então,
não gosto muito quando nos preocupamos demasiado com os números e com a quantidade. Servir à maneira de Jesus é uma descoberta a cada dia. Todos os cristãos são chamados a servir à maneira de Jesus, né? Mas nós, por profissão, por vocação, somos chamadas a sublinhar esse serviço de Jesus. Isso é ser serva da Santa Igreja. Viver nesta disponibilidade de entrega, de serviço, de confiança plena, porque o Dom Manuel Mendes era alguém, a espiritualidade do Manuel Mendes, que ainda não está toda estudada, mas era alguém que sempre incutia e exortava a confiança. Nas cartas que escrevia, nas homilias, nos sermões, ele sempre usava muito esta expressão, coragem e confiança. Confiar em Deus, confiar. A congregação também está a procurar cada vez mais abrir-se aos leigos, a partilhar com os leigos o nosso carisma. Graças a Deus sabemos que estão connosco muitos leigos. Já o Dom Manuel dizia, vós não podeis estar em todos os lados, tereis convosco alguns leigos que vos ajudem. Já nesse tempo, como o Dom Manuel se antecipou bastante ao concílio em determinadas perspectivas, já queria que os leigos estivessem a trabalhar com as irmãs, a colaborar com as irmãs. Não é só partilhar com eles a trabalhar, é partilhar com eles o carisma. Que eles também se sintam servos como nós da Igreja. E quando dizemos da Igreja, de toda a humanidade.